Vamos ao nosso estudo de hoje. Nós temos estudado sobre o tema do temor a Deus. E nós vamos entrar numa outra etapa, porque nós estivemos vendo alguns, alguns princípios, né, bíblicos que definem a definição do temor. E hoje nós vamos ver algumas composições, eu vou dizer que alguns ingredientes, né? Ingredientes que são indispensáveis dentro das pessoas ou nas pessoas que temem a Deus. Eu quero começar, como sempre, nós vamos fazer Provérbios 1 e 7, é o nosso ponto de partida. Provérbios 1 e 7. Versículo aí, tema sugerido para que os irmãos também possam, quem sabe, né? Já se souberem, tudo bem, né? Mas se ainda não souberem decorado, né? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, rejeição e esquecimento, irmãos, quando você rejeita e procura se esquecer da verdade, o resultado é loucura. E você vai negar a realidade. E a loucura vai levar a pessoa a se autodestruir. Ela busca a destruição. Por isso que dentro de Provérbios, Deus vai falar: aqueles que me odeiam amam a morte. E essa semana, eu não sei se os irmãos viram, chegaram a ver, um rapaz, né, que ele tinha problemas, já tinha problemas, né? Não sei alguns detalhes, mas ele vivia em uma outra realidade. Não, volto a dizer, não sei quais foram os problemas que ele enfrentou, mas ele era rebelde, né? Já tinha sido preso várias vezes e as pessoas perguntaram dele: você vai agora, né, que foi preso, vai... Não, vou continuar fazendo a mesma coisa. A minha vida é essa, vou continuar fazendo a mesma coisa. E ele entrou no zoológico, os irmãos viram? Ele entrou no zoológico e entrou na jaula de uma leoa. E evidentemente levou ao desastre, né? O animal não o devorou, mas o animal, né, agiu defendendo ali aquele território. Mas na loucura geral, irmãos, e isso é significativo, as pessoas que estavam ali colocaram a culpa em quem? Em quem que as pessoas estavam colocando a culpa? Na leoa e também em quem cuidava da leoa. Então eles colocaram a culpa no animal e colocaram a culpa em quem cuidava da leoa. Vocês conseguem imaginar como isso é loucura? Porque se você observar, as proteções eram altíssimas. Ele teve que fazer uma grande escalada por vontade própria, descer por uma árvore para ele encontrar destruição. E a culpa, né, segundo as pessoas, foram dos administradores ali, tiveram que, inclusive fecharam, né? A última notícia é que fecharam o zoológico por questão de segurança. Mas não dá para entender. Porque foi a pessoa que buscou lá. Algum tempo atrás, os irmãos lembram também de um garotinho que passou do limite ali, tem a proteção, o pai dele colocou ele por cima da proteção, ele foi lá, passou a mão num tigre. E o tigre, o que o tigre fez? Acabou arrancando o braço dele. Também na visão das pessoas, a culpa era da administração, do animal. As pessoas rejeitam a verdade e isso leva à loucura, e a loucura leva à destruição. Pense a respeito disso para nós estudarmos um pouco sobre o temor a Deus e nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, porque o temor do Senhor é o princípio, ó Deus, de todo conhecimento, da sabedoria, mas aqueles que são loucos, ó Deus, desprezam
eles rejeitam, eles abandonam a instrução, eles não desejam a correção e por isso enfrentarão a destruição, Senhor Deus, não somente nas suas próprias vidas nesta terra, mas caso não atinem com a verdade, partirão para a eternidade, ó Deus, em condenação. E tem misericórdia, porque nós precisamos não somente aprender a respeito da realidade, mas pregarmos e vivermos essa realidade conforme o teu querer. Abençoa nosso estudo sobre o temer a ti, ó Pai, e guarda-nos em teu amor, em nome de Jesus. Amém. Então, a parte principal, irmãos, do conhecimento verdadeiro é temer a Deus. E muitas pessoas dizem, eu não quero religião. Eu vou buscar o verdadeiro conhecimento, mas da parte da religião. E elas não entendem que essa posição delas é uma religião. Religião significa uma religação. Religação com algo, com alguém. E quando alguém abraça qualquer que seja a filosofia, isso se torna a religião da pessoa. É a sua religião. Embora as pessoas que se julguem ou se afirmem não crer em Deus, o Deus delas são elas mesmas. E isso é a religião delas. E elas rejeitam o cristianismo achando, né, que vão encontrar a verdade. Nós vimos nos nossos últimos estudos, irmãos, que esse tema ele é dominante nas Sagradas Escrituras. Todos temem a Deus, os ímpios e os salvos. Todos têm o temor de Deus. E a gente fez uma relação com a palavra medo. E há duas, na definição que nós vimos, há duas condições, né, para o medo: o terror e o pavor das consequências. Então as pessoas têm o medo das consequências, né? O louco não pensa, ele é inconsequente. E o ímpio mesmo, irmãos, eu lembro de uma história de uma senhora que estava sendo assaltada e ela falou para o ladrão, você vai para o inferno, viu? E ele virou para ela e falou, não, para o inferno não vou não, me mande para outro lugar, para o inferno eu não quero ir. O ímpio não conhece a Deus, mas ele não quer ir para o inferno. Então o pavor e o medo das consequências. Mas nós vimos também um segundo tipo, uma segunda definição de temor. É aquele temor por admiração, por veneração, por respeito. É você olhar para a pessoa e você ter essa veneração por ela. É a essência da respeitabilidade. É como um filho que teme aos seus pais por respeito, não pelas consequências, né? Nós temos esse desafio com as crianças, os pais, né? Você precisa colocar o temor não apenas pelas consequências, né? Eu até já comentei, o Abner tem muito disso, as crianças têm muito disso, né? Elas gritam, elas choram porque elas não querem ser corrigidas fisicamente, mas elas não têm o medo e o temor de estarem fazendo as coisas erradas. E elas não têm a respeitabilidade pelos pais. Esse é o nosso desafio. Essa veneração que devemos ter para com Deus. Então esses conceitos fazem parte das Sagradas Escrituras. E esse segundo aspecto nós destacamos no final do nosso estudo. E hoje, irmãos, para refletirmos a respeito desse temor, desse respeito, mais do que o pavor em si mesmo ou o pavor das consequências, nós vamos ver que nos crentes, naqueles que conhecem a Deus, que têm um relacionamento com eles, o temor definido é um temor de respeitabilidade. Eu sei quem é o meu Deus. E eu pretendo venerá-lo, é reverência. Eu temo a Deus e eu o reverencio. Não como aquelas pessoas que estão o tempo todo com medo, né? Deus vai me castigar, então por isso eu não vou fazer isso. Não, eu não vou fazer isso porque Deus não vai me abençoar. Então eu tenho que... Não é assim que a Bíblia ensina. É um temor reverente.
Eu sei quem é o meu Deus, então eu quero me aproximar dele com essa reverência. Não porque eu estou interessado em algo, mas por causa da pessoa dele. E nós vamos ver 3 exemplos no Velho Testamento hoje, e nos próximos estudos nós vamos nos voltar ao Novo Testamento. Nós vamos ver Jacó, Moisés e Isaías, né? Nós vimos Adão, né? Mas Adão, ele pecou e ele teve aquele temor de Deus que o levou a fugir de Deus. Será que isso aconteceu na vida desses 3 homens? Será que eles buscaram fugir de Deus? Quais são os ingredientes que fazem parte e são indispensáveis na vida daquele que diz que crê em Deus em relação ao temor? Vamos a Gênesis capítulo 28, vamos ver o primeiro caso. Vamos fazer uma análise do que deve haver no homem para que ele tenha esse temor. Esse temor é predominantemente reverencial. Ele tem o medo, ele tem o pavor, ele sabe que ele está lidando com um Deus santo, mas principalmente esse temor de reverência. Gênesis capítulo 28 é o nosso primeiro caso. Nós vamos ler do 10 versículos, tá, irmãos? É o sonho de Jacó. Jacó teve um sonho, nós já conhecemos a história, mas vamos ler aqui, do 12 até o 22, tá bom? Vamos lá. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Aqueles que odeiam Israel, né, odeiam a Bíblia, porque ela mostra a verdade sobre a vontade de Deus. E eis que estou contigo, e te guardarei, por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Ele estava sonhando, estava dormindo. Aí ele acordou. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar. E eu não sabia. O que aconteceu? O que ele fez? Temeu. Houve um temor aqui. E disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Vejam que ele não vai fugir, como Adão. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz estará na casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me der, e certamente te darei. Ele tem um sonho, ele vê uma escada, anjos subindo e descendo. É um sonho estranho, irmãos. E ele ouve uma voz, a voz de Deus. E ele chega a certas conclusões. Ele vem à consciência, estava dormindo. Primeira conclusão, versículo 16, ele diz: Deus está nesse lugar. E eu não sabia. Eu saí fugindo de uma situação, dormi ao relento, mas não imaginava que aqui está a presença de Deus. Deus está aqui. E ele toma consciência, irmãos. Ele reflete sobre o fato de que o Deus eterno, todo-poderoso, o Deus criador, o Deus de seus pais,
aquele que fez uma aliança com Abraão e cumpre as suas alianças, estava ali, ele estava diante da presença de Deus e ele teve medo. Que lugar terrível é esse? Se Deus está aqui, como de fato ele declarou nesse sonho, nessa visão, quem sou eu? Jacó, um filho de Adão, um pecador. Deus está neste lugar e ele temeu. Mas vejam que o temor dele é um temor diferente, volto a dizer, do temor de Adão, quando Deus se aproximou de Adão e Adão quis fugir, porque tive medo, eu quis me esconder de ti por causa do pecado. Não é essa angústia, esse medo que faz as pessoas fugirem de Deus, acharem que vão fugir da religião, da Bíblia, da igreja, e tudo vai ficar bem, porque eles não querem lidar com a realidade, mas indica um outro tipo de medo. O medo que leva à confiança. Olha que coisa interessante, irmãos. Eu temo a Deus, eu confio nele. Eu sei que ele é todo-poderoso. Eu creio na fidelidade de Deus. Eu tenho certeza do amor dele. Eu tenho certeza que ele é misericordioso. É um medo compatível com a confiança e o amor. E eu me aproximo de Deus, não fujo. E ele então, é interessante, irmãos, porque o que Jacó faz em seguida? Ele oferece sua vida. Senhor, fica comigo, me guarda, e eu vou te dar o que eu sou, o que eu tenho. É diferente do medo do pecado. É diferente do medo daqueles que não querem obedecer. Não é o medo que faz a pessoa fugir, com medo das consequências do castigo, mas é um medo compatível com a presença de um ser divino, todo-poderoso, que leva a um desejo de prestar honra. Jacó, ele constrói aqui, ele faz aqui uma reafirmação. Ele toma a pedra, ele coloca uma coluna, faz uma coluna, ele derrama azeite, irmãos. Por quê? Porque ele quer prestar honra, adoração, ele quer obedecer e ele quer demonstrar amor. Esse é o tipo de temor que faz parte da nossa vida. Eu quero honrar a Deus com o meu viver. Honrar a Deus com o meu linguajar, honrar a Deus com as minhas roupas, honrar a Deus com o que eu ouço, honrar a Deus com as minhas amizades, honrar a Deus com o meu testemunho, honrar a Deus com a minha família, honrar a Deus na autoridade do meu lar. Eu não abro mão de honrar a Deus em tudo aquilo que eu faço, em tudo aquilo que eu procuro realizar. Eu quero honrar a Deus porque eu tenho medo. Eu sei quem Ele é, mas isso não me faz fugir das minhas obrigações como cristão. E um segundo caso, irmãos, deste temor, deste pavor que faz com que nos aproximemos de Deus. Está lá em Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Alguns exemplos, tá, irmãos? Esse é o segundo. Vamos ver 3. Êxodo capítulo 3, versículos de 1 ao 9. Moisés, já conhecemos também a história, mas vamos atentar para o pavor, o temor que ele sentia. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Levou o rebanho atrás do deserto. Chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Presença de Deus, o anjo do Senhor. E Moisés disse: agora me virarei para lá. Verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Ele teve uma curiosidade, eu posso dizer assim, científica. O que está acontecendo aqui?
É um fenômeno, nunca vi isso. Vou me aproximar, vou investigar. Eu quero saber o que está vendo. E vendo o Senhor que virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés. Ele não sabia que era Deus. Ele vai saber agora. Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. E disse: Não te achegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, olha a reação dele, encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Olha o temor. Temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Imagine a cena, irmãos. Quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa colocar a mente para funcionar em termos de imaginação. Está lá Moisés, num dia normal, no meio do deserto, e ele está colocando o rebanho ali, levando o rebanho para um lugar, e de repente ele está preocupado em garantir a segurança ali do rebanho. E ele vê que há uma sarça queimando. E ele quer investigar. É uma curiosidade natural. Qualquer um de nós faria isso. Está queimando ali, mas não se consome. Vou me aproximar. Vou me aproximar. Quero saber o que está acontecendo. E essa é a única razão, irmãos, que faz com que ele se afaste do rebanho. Ele ouve a voz de Deus. E ele entende que é o mesmo Deus dos seus pais. É o mesmo Deus do capítulo 28 lá em Jacó. Qual foi a reação dele? Ele teve medo. Ele cobriu o seu rosto. Ele temeu a Deus. E Deus coloca diante dele a compaixão pelo povo que estava sofrendo e apresenta a Moisés o propósito de libertar esse povo. E Moisés, ele se aproxima de Deus, ele não pode, mas ele se aproxima de Deus com reverência, porque ele quer, irmãos, ele deseja essa íntima comunhão. Os irmãos compreendem isso? Ele cobre o seu rosto, ele não foge, ele quer permanecer ali. É o temor da veneração. É o temor que reconhece a santidade de Deus. E de novo, irmãos, é uma pessoa que reconhece que é um pecador. Eu não deveria estar aqui, mas Deus está falando comigo. Eu não mereço estar aqui, mas eu quero ficar aqui. Eu quero honrar a esse Deus. E nós sabemos que Moisés viveu sua vida para honrar a Deus. Vamos para Isaías, que é o nosso terceiro caso. Isaías capítulo 6, versículos 1 a 5. Nós também já conhecemos essa passagem. Isaías capítulo 6, versículos 1 a 5. Então, irmãos, quando nós vemos isso, nós precisamos ser confrontados, né? Ao ver esses detalhes, vem até alguns sentimentos em nossos corações em relação a isso. Precisamos ler essas passagens e ter essa compreensão do temor de Deus. Capítulo 6, versículos de 1 a 5, aqui são dois tipos de seres, né? Pessoas e os anjos. Profeta e um grupo de anjos.
No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins, uma classe de anjos, estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros. Presta atenção. Anjos que não pecaram, anjos não caídos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E eu disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Então, irmãos, aqui há uma inquietação, a gente pode dizer, uma santa inquietação do profeta. Os anjos, eles não pecaram. Eles estão diante da presença de Deus. Mas Isaías, ele é um pecador. Não há nos anjos aqui, veja como há uma comparação dos comportamentos. Os anjos não sentem vergonha, não têm tristeza por causa do pecado, mas o profeta tem. Isaías, ele tem tristeza por causa do pecado. É uma reação correta dos anjos, que não caíram, mas também é uma reação apropriada de um temor de reverência. Quem sou eu para estar aqui? É uma mistura de sensação de impureza, convicção e contrição. E hoje, irmãos, o que a religião, entre aspas, não quer fazer, o que as igrejas não querem fazer, é com que as pessoas se sintam pecadoras. Você é um vitorioso. Você vai receber bênçãos. Deus não se importa com o jeito que você vive. Deus quer o seu coração. Não se sinta rebaixado. Eleve sua autoestima. Não é o que acontece na Bíblia quando as pessoas temem a Deus. As pessoas que têm um relacionamento verdadeiro com Deus, sabe como é que elas se sentem? Impuras, imperfeitas, pecadoras. E isso tem a ver com o temor da adoração, da majestade de um Deus santo. Em todas as criaturas racionais, isso é devido. E Deus vai cobrar de todos nós. Quer você creia, quer você não creia. Deus vai cobrar isso um dia. E nós vamos prestar contas a respeito, se salvos perante Cristo, os perdidos perante o Deus que vai vingar todos aqueles que pisaram o sangue de Cristo. Eu e você, nós não podemos agir como esses anjos, porque são seres sem pecado. Mas nós podemos agir como um profeta num temor reverencial, necessitados de que Deus resolva o nosso problema, se aproximando da presença de Deus com reverência e piedade. De novo, irmãos, piedade é a vontade de conhecer a Deus. Nós precisamos de pessoas piedosas, que leiam a Bíblia, que orem, que gostem de estar com os irmãos da igreja. Porque se nós somos crentes, nós não gostamos de estar uns com os outros e preferimos as coisas do mundo e preferimos as ações, o envolvimento com as coisas do mundo, há algo de errado com nossa fé, irmãos. Algo de muito errado com isso. Porque nós desejamos a presença dos santos, daqueles que creem como nós. Nós queremos servir
com reverência e piedade e interesse verdadeiro nas coisas de Deus. E a nossa conclusão hoje passa por 3 perguntas. Cada um de nós tem que pensar a respeito disso com seriedade. Nós temos o sentimento de reverência de Jacó quando nós viemos à igreja. Sabemos que esse lugar pertence a Deus. Confiança e amor. Quando a gente vem na igreja, irmãos, que é um lugar separado para Deus, a reverência de Jacó. A gente vem com confiança e amor. E o desejo de uma entrega pessoal. Eu quero fazer o que agrada a Deus. Eu me despojo da minha própria vontade, porque eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero reverenciá-lo. Eu quero pegar as pedras que estão debaixo, do meu caminho, da minha cabeça. Eu quero fazer com que isso seja um monumento, um altar de adoração a Deus. É a minha vida. Você tem essa entrega submissa de Moisés? Isso deve ser o ingrediente na nossa vida, irmãos. É o desejo da comunhão, é o desejo de se aproximar, é o desejo de estarmos adorando a Deus. É o temor verdadeiro de Deus. E terceira pergunta, você faz como Isaías? Você se sente como Isaías? Pecador? Senhor, eu sou um pecador. É um contraste, irmãos. Sempre será um contraste. Eu quero mais da presença de Deus. Eu quero mais do conhecimento de Deus. Eu quero mais servir a Deus. Mas, ao mesmo tempo que nós desejamos isso, nós vamos nos sentir mais impuros diante de um Deus santo. E a nossa confiança é por aquilo que Cristo fez, não pelo que estamos fazendo. É pelo que Ele realizou. Por causa da justiça dele. E vamos colocar o contrário, a esse sentimento de impureza, de convicção, de contrição. Eu quero ser corrigido com o que eu estou fazendo errado. Eu não quero continuar fazendo errado. O contrário. Primeiro, a rebelião. A rebelião que não é a de Jacó. Jacó poderia ter se rebelado. O fugir. Moisés poderia ter fugido. Ele não fugiu. Também. E não aceitar que está errado. São as 3 contradições de quem afirma que teme a Deus, mas não faz e não demonstra. Rebelde, foge e não aceita a correção, não aceita. Irmãos, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Você tem essas características na sua vida? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra é tão maravilhosa. Cada detalhe, cada demonstração do teu amor, cada exemplo, ó Deus, nos ajuda porque nós precisamos demonstrar em nossas vidas esses ingredientes, ó Deus, do temor a ti. Um temor reverente, um temor que busca exaltar e glorificar o teu nome com nossas vidas. Um temor que busca a comunhão verdadeira. Um temor que reconhece que somos impuros, mas que pelo sangue de Cristo nós fomos reconciliados contigo. E a cada dia precisamos do teu perdão. Não para a salvação, ó Deus, porque nossos pecados já foram perdoados, mas para que a nossa comunhão permaneça em alegria no serviço santo ao Senhor. Ajuda-nos a não sermos rebeldes, a não fugirmos das nossas responsabilidades. E ajuda-nos também, ó Senhor Deus, a não rejeitarmos a tua correção e a tua instrução, para que a nossa vida seja em tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém.